Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Antes da história, dá só uma olhadinha no conjunto de gargantilha e brincos que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, claro, dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente, ativar o sininho para ser avisado sempre que tiver história nova e, muito importante também, acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, já colocar na tua orelha e no teu pescoço essa gargantilha e esses brincos maravilhosos. Já pensou? Boa história e fiquem com Deus. E como tinha prometido, ele realmente foi me buscar na saída do serviço. O detalhe é que continuamos naquele clima ruim praticamente o dia todo. Ele fugia das minhas perguntas, dizia apenas que depois a gente conversaria. Estava tão esquisito. Eu entrei no carro. Ele parou um pouco mais adiante, num lugar assim mais tranquilo, e falou: Fernanda, depois de tudo o que aconteceu e das coisas que o teu pai me falou ontem, eu andei pensando, e sei lá, acho que vai ser melhor a gente se afastar. Se afastar? Mas como assim? É só isso que você tem para me falar? Aquela mulher quase me esfolou viva. Me fez passar a maior vergonha de toda a minha vida. E é só isso que você tem para me dizer? Se você está sendo sincero comigo, Anderson, é mais um motivo para a gente ficar junto, não se separar. Ou será que você não me ama do jeito que fala? É isso, Anderson? Você está procurando motivo para me deixar? É isso? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu dia não estava nada bom. Eu tinha passado a tarde toda com aquela cólica horrível, aquela dor de cabeça. Por isso, em vez de ir para casa de ônibus, resolvi chamar um carro de aplicativo. Aliás, pelo fato de não morar muito longe do serviço, volta e meia eu fazia isso. Chamava um carro de aplicativo para me levar, principalmente se estivesse chovendo. O motorista era um cara assim, bem simpático. Começou a puxar conversa comigo tão logo eu entrei no carro. Mas, a certa altura, ele deve ter percebido que não estava muito legal. Tanto que perguntou: tá tudo bem? Tá sentindo alguma coisa? Falei que não estava me sentindo bem e ele acabou me deixando ali quietinha. Olha, eu podia estar enganada, mas acho que já tinha feito alguma corrida com ele, aquele mesmo motorista. Sua fisionomia não me era estranha. Não era muito de ficar conversando, reparando no motorista, mas, sei lá, fiquei com aquela impressão. Não era a primeira vez que ele me fazia uma corrida. De todo modo, fiquei ali na minha. Não fiz nenhum comentário, até porque realmente estava tão mal que eu só queria saber de uma coisa: chegar em casa, tomar um remédio, depois tomar um banho e me jogar na cama. E foi exatamente isso o que fiz. Os dias passaram, fui seguindo a minha vida até que, tempos depois, lembro que estava chovendo. E no fim do meu expediente, em vez de encarar aquela chuvinha até o ponto, resolvi chamar um carro. E olha, numa dessas curiosidades da vida, quando o carro chegou, para minha surpresa, percebi que era o mesmo motorista daquele dia. Eu já tinha feito outras corridas com outros motoristas depois daquele dia, até porque isso já fazia uns 3 meses e meio. Mas assim que o carro encostou, que eu bati os olhos nele, o reconheci na mesma hora. Aliás, acho que ele também me reconheceu, porque assim que entrei, ele deu assim uma viradinha para trás e me cumprimentou. Ele começou a puxar assunto exatamente como daquela primeira vez. A falar do tempo, da chuva, que a cidade estava um caos. Reclamou que tinha motorista que não sabia dirigir quando chovia. Até que do nada fez aquele comentário: pelo jeito hoje você está melhorzinha, né? Falei que sim,
Mas fiquei espantada. Porque, convenhamos, não imaginava que ele fosse lembrar daquele dia, até porque já fazia tempo, 3 meses e meio. Ele ainda comentou que tinha um tio que morava ali perto de casa e que volta e meia ia para aqueles lados. E ainda acrescentou: eu já te vi algumas vezes na rua. Sério? Mas você também mora ali na vila? Então, não moro mais. Eu estou sempre na casa de um tio meu ali. Faço muita corrida por ali também. Aliás, quando eu vou visitar meu tio, vou ligar para você para a gente combinar de fazer alguma coisa, tomar um refrigerante, conversar. Posso? Olha, eu fui pega tão de surpresa com aquela investida que fiquei assim meio bobo, sem saber o que dizer. Quer dizer, não que fosse a primeira vez que um motorista de aplicativo se insinuasse para mim daquele jeito. Acho até que isso deve ser comum quando entra alguma mulher no carro. Volta e meia, comigo também aparecia alguém assim, sabe? Mas eu nunca dei muita conversa. Só que não sei, não me perguntem por quê, mas apesar de ter sido pega de surpresa, acabei embarcando na conversa do Anderson. Falei assim em tom de brincadeira: mas você vai me ligar como? Você não tem o meu número? Eu sabia que devia ficar o registro da nossa corrida ali no aplicativo. Que ele devia ficar com o meu contato. Mas, sei lá, nem pensei nisso na hora. Até porque ele já emendou em seguida. Bom, então eu estava pensando em pedir para você. Bom, vai depender. Depender? Ué, depender do quê? Você por acaso é casado? Casado eu? Não. Desse mal você não morre. Quer dizer, até bem pouco tempo atrás eu era. Mas já faz uns 2 meses e meio que eu estou separado. Perguntei o que tinha acontecido, o porquê da separação, mas ele respondeu apenas que não tinha dado certo e logo tratou de mudar de assunto. Aí perguntou o que eu gostava de fazer final de semana. Se não estava envolvida com ninguém também, até isso ele perguntou. E sabe, a conversa foi fluindo. Ele demonstrou ser um cara muito bacana, sem contar que era um rapaz assim charmoso. E o que mais me impressionou foi o tipo de conversa que ele teve comigo. Porque, repito, eu acho que é comum motoristas de aplicativo, não todos, mas uma boa parte, cantar mulheres, principalmente quando... Mas sabe, ele não disse assim nada fora do lugar. A conversa dele é que me encantou. No fim, acabei lhe passando o meu número e ele ficou de me ligar. Vez ou outra, ele me mandava um bom dia, um vídeo, uma figurinha. Eu respondia, até que cerca de 2 semanas depois, um sábado, ele mandou mensagem querendo saber o que é que eu estava fazendo. Faltavam alguns minutos para o final do meu expediente. No sábado eu trabalhava até meio-dia. E para resumir, combinamos de almoçar juntos. Fomos a um restaurante ali mesmo, pertinho da firma. E nesse dia já deu para sentir assim uma coisa diferente no ar. Acabamos indo àquele restaurante, onde além de comer a gente conversou. E depois do almoço, saímos para dar uma volta e acabou rolando um beijo. Ele disse que andava pensando em mim e no final o beijo acabou acontecendo. Sabe, aos poucos, fomos nos envolvendo, nos falando com mais frequência. Volta e meia, ele ia me buscar na saída do serviço, me levava para casa e a gente ficava namorando ali na frente. Aos poucos, de modo assim, bem gradativo mesmo, sem me dar conta, eu fui me envolvendo cada dia mais, me encantando por ele. E quando vi, acho que já estava apaixonado. E nem tinha como ser diferente, porque ele me tratava tão bem, era tão carinhoso. Até a minha casa, a certa altura, ele começou a frequentar. Meus pais o receberam super bem. Ele me pediu em namoro, assim, de modo oficial. Até conversou
com meu pai, como se fosse preciso, né? Aliás, os dois se deram tão bem que depois de um tempo, volta e meia, combinavam até de assar uma carne ali em casa. Olha, eu adorava ver os dois juntos. Só que perto de completarmos 3 meses de namoro, me deparei com uma situação que, sinceramente, eu não esperava. Lembro que era uma quarta-feira, quase 11 horas da noite. Eu já tinha deitado, inclusive, quando, de repente, o meu celular apitou. Cheguei a pensar, ué, quem será? Será que é ele? Mas não era. Olhei para o visor e era um número desconhecido. Abri a mensagem e meu coração bateu acelerado quando li aquilo que estava escrito. Sua vadia! Desde quando que você anda se engraçando com Anderson? Como se fosse pouco, ela ainda acrescentou. Vou te dar um aviso. Se afaste do meu homem, senão eu te mato. Eu só senti aquele frio na espinha. Quem poderia ter mandado aquela mensagem, meu Deus? Olha, eu podia até ter respondido, perguntado quem era, mas me bateu um medo. E eu resolvi deixar pra lá. Só que, naturalmente, não consegui nem dormir aquela noite. Imagine. Acabei conversando com o Anderson, depois mostrando a mensagem para ele, e quis naturalmente saber o que estava acontecendo. Quando leu a mensagem, lembro que a expressão dele mudou. Eu não acredito que ela fez isso. Ela, mas ela quem? Ela quem? É o número da minha ex. Mas como assim? Como que ela descobriu o meu número? Sei lá. Deve ter mexido no meu celular, né? Visto alguma mensagem tua? Não sei. Visto o teu celular? Mas como assim? Você por acaso ainda tem contato com ela? Ele ficou em silêncio naquela hora, me olhando com aquela expressão assim esquisita. Então, Fernando, de vez em quando, ela aparece lá na minha mãe. Apesar de estarmos separados, ela e a minha mãe continuaram amigas, se dando bem. Eu não tenho como impedir. Proibir a Rose de ir lá. Você entende? Até porque é a casa da minha mãe, né? Não, tudo bem. Só que eu não entendi uma coisa. Como que ela mexeu no teu celular? Você deixa teu celular em cima da mesa, assim, para ela mexer? Ele não respondeu. Só disse que não fazia a menor ideia. De todo modo, falou que conversaria com ela e lhe daria uma dura. A colocaria no seu devido lugar e prometeu que aquilo jamais aconteceria de novo. Que a tal da Rose, sua ex-mulher, nunca mais iria me incomodar. Olha, eu fiquei cismado. Não vou dizer que não, porque estarei mentindo. Eu senti que tinha alguma coisa de errado naquela história, porque, sabe, aquele papo, aquela conversa de que ela continuava frequentando a casa da mãe dele, que as duas eram muito amigas, sei lá, aquilo não me desceu muito bem. Eu senti que devia ter alguma coisa a mais. Não sei porquê, mas ele já tinha me contado que fazia quase 10 meses que estavam separados, contando o tempo em que a gente estava junto também, mais o tempo em que ele estava separado antes de me conhecer. Que desde então tinha voltado a morar com a mãe, só não imaginava que a fulana tivesse livre acesso à sua casa, que até mexesse no celular dele. Perguntei se ele não estava me escondendo alguma coisa, mas ele jurou que não. De todo modo, foi inevitável ficar desconfiada. Desde que começamos a ficar juntos, ele ainda não tinha me levado à sua casa. Segundo ele, morava com a mãe e um irmão. Só que nunca me convidou para conhecer a família. E agora me acontece aquilo. É claro que eu fiquei com o pé atrás, achando que ele estivesse me escondendo alguma coisa, mentindo para mim. Ainda voltamos a conversar sobre a tal da Rose. E ele me contou algumas coisas que até então não tinha contado.
que ela não aceitava o fim do relacionamento, por exemplo, que vivia tentando estragar os seus romances. Olha, ela é tão labiosa que até a cabeça da minha mãe conseguiu fazer. Você acredita? Só que eu juro pra você, Fernanda, eu não tenho mais nada com ela. Eu até saio de casa quando ela aparece lá pra conversar com a mãe. Nem perto eu fico, juro. Não sei como ela conseguiu mexer no meu celular pra conseguir o teu número. Você não tá me escondendo nada, né, Anderson? Você não tá mentindo pra mim. Olha, se tiver mentindo, pelo amor de Deus, sabe, jogue limpo agora, pelo menos. Eu juro que não. Ô, amor, a Rosa é louca. Ela não aceita que a gente não tenha mais nada. Mas eu não estou escondendo nada de você. É exatamente do jeito como eu te contei. Sabe, por estar apaixonada, acabei lhe dando um voto de confiança. Até porque ele prometeu que ia me levar à sua casa para conhecer a família. Só me deu aquele aviso. Eu só te peço para não levar muito em conta se a mãe não te der muita atenção, tá? Porque ela puxa um pouco a brasa lá pro lado da Rose. Já te contei, né? O fato é que antes que ele me levasse à sua casa, não deu tempo. Porque aconteceu mais alguma coisa que eu não estava esperando. Na mensagem que me mandou, ela tinha feito aquela ameaça. Se afaste do meu homem, senão eu te mato. Vou descobrir onde você mora e... Ela tinha feito uma série de ameaças. E é lógico que eu fiquei com medo, tanto que aquela noite não consegui nem dormir. Só que não imaginei que, sabe, nesse meio tempo, ela fosse um dia, no entanto, no fim do meu horário, no trabalho, assim que saí da firma, tinha alguém esperando por mim. E adivinha quem era? Olha, eu levei um susto tão grande quando aquela mulher se aproximou de mim com aquela cara de bicho. Não te falei para se afastar do meu homem? Hein, sua desgraçada? Eu não te falei? Vou acabar com a tua raça. Entre xingamentos e palavrões, essa mulher avançou para mim, grudou no meu cabelo, começou a me chacoalhar. Tudo aconteceu de um modo assim tão inesperado que eu não consegui nem esboçar a reação. É claro que também grudei no cabelo dela, só que no fim, acabei levando a pior. Até me arranhar o rosto ela conseguiu. Cheguei a sangrar e ainda rasgou a minha blusa. Olha, foi uma confusão tão grande, uma gritaria. O pior é que os colegas de trabalho estavam também saindo comigo, era hora de sair. Todo mundo assistiu de camarote. E se alguns colegas da firma não tivessem separado nós duas, aquele infame ia acabar me esfolando vivo. Para se ter uma ideia, quase nem consegui ver o seu rosto direito, porque ela já foi se aproximando, avançando em mim. Eu nunca tinha chorado tanto. Nunca tinha ficado tão assustada. Por sorte, um colega me deu carona até em casa. Sem contar a sua. Imagine a vergonha que eu passei. Porque todo mundo ficou pensando, claro, né? Que eu estava envolvido com algum homem casado. Que a mulher dele devia ter descoberto e tinha ido acertar as contas comigo. Como se fosse pouco. Ainda tive de dar explicações em casa. Porque eu me via chegando naquele estado. Minha mãe que sabia o que tinha acontecido. E eu precisei contar tudo. Depois, ela ainda contou para o meu pai. Eu já tinha ligado para o Anderson, conversado com ele. Ele já sabia de tudo. Mais uma vez pediu desculpas, disse que passaria em casa depois para a gente conversar. Só que não apareceu. Disse que tinha pego uma corrida atrás da outra, e ficou tarde, e a nossa conversa acabou ficando para o dia seguinte, no fundo. Acho que ele não apareceu porque ficou com medo de conversar com o meu pai. Porque o meu pai, sabendo de tudo, eu contei, né? Fui obrigado a contar para minha mãe foi lá e contou tudo para ele, ficou revoltado. E falou que queria conversar com ele, mas uma conversa muito séria.
E eu falei isso para ele. No fundo, ele ficou com medo de ser confrontado. Aliás, meu pai falou um monte. Para ele, o Anderson devia mesmo estar escondendo alguma coisa de mim, mentindo. Chegou a dizer: olha, melhor você se afastar desse cara, viu? Não sei não, mas alguma coisa tem. Olha, se ele estivesse aproveitando de você, não sei do que eu sou capaz. No dia seguinte, os dois acabaram conversando a sós. O pai o chamou de lado e, pela sua cara de bravo, deu para sentir que a conversa não ia ser agradável. E não sei o que ele disse para o Anderson, só sei que ele voltou com a cara ainda mais esquisita. Veio para o meu lado, disse que passaria na saída do meu trabalho para me ver, para a gente conversar, e se despediu de um jeito assim, sabe, aquela cara xoxa, aquele... O pai deve ter lhe dado uma dura, claro. Olha, eu fiquei tão apreensiva, sem saber o que iria acontecer. Até tentei conversar com ele por mensagem, mas ele falou que estava corrido, que estava pegando um passageiro atrás do outro, que devia... Depois a gente conversaria. Foi a promessa que ele me fez. Depois a gente conversa. Mas ele estava tão esquisito. E ficou daquele mesmo jeito depois da conversa que teve com o meu pai. Como tinha prometido, no entanto, ele realmente foi me buscar na saída do trabalho. O detalhe é que ficamos naquele clima ruim o dia todo. Ele fugia das minhas perguntas. Dizia apenas que depois, era sempre a mesma coisa. Depois a gente conversa, depois... Entrei no carro. Ele parou um pouco mais adiante, num lugar assim mais tranquilo, e falou: Fernanda, olha, depois das coisas que o teu pai me falou ontem, eu pensei muito, sabe? E, sei lá, eu acho melhor a gente se afastar. Se afastar? Mas como assim, Anderson? É só isso que você tem para me dizer? Aquela mulher quase me esfolou, me fez passar a maior vergonha da minha vida. É só isso que você tem para falar? Me desculpe, eu nem sei o que dizer sobre isso. Eu já te falei, a Rose é louca, ela não aceita, mas eu juro que não tem mais nada com ela. Tá, mas... Então não estou entendendo, você quer se separar por quê? Porque vai ser melhor assim. Principalmente para você. É claro que eu não aceitei. Tentei argumentar. Mas sabe quando você sente que a pessoa está com a decisão tomada? Ele disse que o meu pai tinha falado um monte e que depois de pensar muito, tinha resolvido desmanchar o namoro. E não teve Cristo que o fizesse mudar de ideia. Nem um beijo de despedida ele me deu. Sofri tanto, tanto. Na verdade, eu digo que sofri, mas continuo sofrendo até hoje. Até porque acabei me apaixonando por ele. E pensei que ele também estivesse apaixonado por mim. Mas sabe, tem horas que eu me pergunto, será? Até hoje não sei a verdade, se ele realmente estava separado daquela mulher, ou se mesmo separado ainda continuava tendo alguma coisa com ela. Algo de errado naquela história devia ter. Eu só não sabia o certo que era. De um modo ou de outro, foi o fim para nós dois. Porque ele realmente resolveu se afastar e nunca mais fez menção de voltar. Eu estou fazendo tudo o que posso para superar este episódio que se tornou triste na minha vida. Para esquecê-lo, até porque quando chega nesse ponto, que mais que resta para a gente, se não tentar esquecer a pessoa? Arrancar aquele amor do peito de uma vez por todas. Até porque amor que não é correspondido, sabe, só faz a gente chorar. Até hoje sinto a unha daquela mulher no meu rosto. Doeu muito. Foi a pior surra da minha vida. Mas a dor física nem se compara
com a dor maior da ferida que esse homem deixou aberta aqui no meu peito. Tem horas que eu penso que essa ferida nunca vai cicatrizar. Vai permanecer aberta, doendo, latejando, sangrando, judiando de mim para sempre. Nada me tira da cabeça que ele não me amava do jeito que dizia. Porque eu entendo até a situação que ele vive, se é que tudo aquilo que ele me falou é verdade. Mas sabe, quando a gente ama mesmo a pessoa, não tem terceira pessoa que consiga separar. Não tem. A gente enfrenta tudo, encara tudo, só para ter aquela pessoa do lado. E ele não fez nada, meu Deus. Diz que não estava mentindo, mas se não estava mentindo, por que me abandonou? Quem ama de verdade não vai atrás. Quem ama de verdade não tenta, não enfrenta tudo para ter perto de si a pessoa amada. Ele não fez nada, meu Deus, não fez força nenhuma. Só disse que ia ser melhor para todo mundo, principalmente para mim. Você quer saber de uma coisa? Anderson, não foi melhor para mim coisa nenhuma. Você estava enganado, viu? Porque a gente, quando ama, passa por tudo. A única coisa que pode ferir a pessoa, doer de verdade, é a distância. É a falta que a pessoa faz. E comigo não é diferente. O pior é essa saudade que eu sinto dia e noite de você. E na próxima quinta-feira, 19 de maio, 11 da manhã, não perca. Sabe, eu fui sincero com ela. Não quero te assustar, viu, Sueli? Mas a verdade é que desde que te conheci, algo mudou aqui dentro de mim. Sei lá o que você fez comigo. Quer saber? Acho que me apaixonei. Para minha surpresa, ela ficou esquisita. Desfez o sorriso, franziu a testa, engoliu em seco e desviou o olhar. Até que me encarou novamente e falou: Gustavo, você é um cara bacana, mas eu preciso ser sincera, não confunda as coisas, tá bom? Depois do que aconteceu comigo, a minha vida virou de pernas pro ar, você sabe. Olha só o meu estado. Nem de sair aqui dessa cadeira eu posso. Desculpa, mas eu não posso te dar o que você está querendo. Acho que você está perdendo o seu tempo comigo. Imagine como eu me senti ouvindo aquilo. Eu cheio de esperança, confiando que ela também estivesse sentindo alguma coisa por mim. E de repente aquele balde de água gelada no meu entusiasmo. A única coisa que me restou foi... Além de trabalharmos no mesmo setor, o Luiz também era meu melhor amigo. Pelo fato de sermos solteiros, os dois, a gente vivia saindo juntos. Hora para tomar um chopinho, conversar, jogar uma sinuca, paquerar a mulherada. Não era do seu costume, mas teve um dia em que o Luiz faltou no serviço. Depois o nosso gerente veio avisar que a irmã dele tinha sofrido um acidente e estava internada no hospital entre a vida e a morte. Por isso ele não tinha ido trabalhar. O gerente não soube dar maiores detalhes, mas naturalmente que eu fiquei muito preocupado. Triste pelo meu amigo, pela irmã dele. Eu não a conhecia, mas repito, sabe, foi um momento terrível para mim, porque eu sabia que naquele momento ele devia estar atucanado, sabe, desesperado pela saúde da irmã. No dia seguinte, ele voltou a trabalhar e a gente então conversou. Ele então me contou que sua irmã tinha sofrido uma queda de moto. Estava na garupa da moto do namorado quando tudo aconteceu. E era coisa muito séria. Tanto que o cara não tinha resistido aos ferimentos e acabou morrendo na mesa de cirurgia. Enquanto a irmã do Luiz estava num leito de UTI entre a vida e a morte. Ele inclusive pediu para o pessoal ali da firma que quem pudesse fosse ao hospital doar sangue. Eu naturalmente fui. Repito, não conhecia a menina.
Aliás, não conhecia ninguém da família dele, apesar da gente ser muito amigo. Imagine, a coitada lá desacordada, lutando pela vida, sem saber que o namorado tinha morrido. Coisas da vida, né? Que a gente não pode evitar. Enfim, o tempo foi passando. Felizmente, a irmã do meu amigo conseguiu sobreviver, inclusive saiu da UTI, foi para um quarto comum e depois recebeu alta. Aliás, foi depois que ela voltou para casa que eu finalmente a conheci. Para ajudar o Luiz a arrecadar uma grana extra ali para cuidar da Suelen, eu acabei comprando umas coisas de cozinha que ela mesma tinha comprado, pensando no seu casamento com o rapaz, que infelizmente tinha morrido naquele acidente. Aliás, pelo que o Luiz tinha me contado, eles estavam pensando em morar juntos, já tinha um monte de coisa comprada. E no fim, tiveram seus sonhos interrompidos por aquela tragédia. Para ajudar, eu cheguei a comprar algumas coisas. Aí, num sábado, fui junto com o Luiz até a casa dela para buscar, né? E depois fazer alguma espécie de promoção. E foi aí que eu a conheci. Nessas alturas, já fazia 2 meses que ela tinha recebido alta. Estava ainda se recuperando. Sei que não era assim um momento para pensar em romance, mas a verdade é que desde que bati os olhos nessa menina, senti alguma coisa especial dentro de mim. Eu não a conhecia nem por fotografia, mas sabe, bastou vê-la aquela primeira vez para eu me sentir encantado. Era uma menina tão doce, tão delicada. O Luiz nos apresentou, inclusive como seu melhor amigo. E quando segurei aquela mãozinha delicada, frágil, para cumprimentá-la, sabe, foi uma emoção assim tão gostosa, principalmente quando ela me sorriu. Repito, sei que não era o momento certo para pensar nesse tipo de coisa, pelo contrário, mas fazer o quê? Foi uma coisa instintiva, aquilo que eu sentia ali naquele instante. Não perca, é na próxima quinta-feira, 29 de maio, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Gustavo e Suelen em mais uma edição de A Força do Amor.